A cuidadora cantou baixinho para o idoso, sem saber que o filho do milionário estava observando e mudou sua vida. Quarto 208, Sr. Raymond. Não espere uma resposta, disse a enfermeira sem olhar para cima. Não fala há meses. Seus sinais vitais estão estáveis, mas ele simplesmente não está mais lá. Judy assentiu baixinho e apertou o cardigã em volta dos ombros. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e chuva, forte, frio e levemente metálico. Um trovão ribombou lá fora quando ela empurrou a porta do quarto mal iluminado. Lá dentro, o ar parecia mais pesado. O Sr. Raymond estava imóvel na cama perto da janela, com o rosto ligeiramente virado para o lado. Ele era um homem mais velho, com cerca de 70 anos, talvez 80 anos, com cabelos grisalhos e grossos, e linhas profundas que se estendiam das têmporas ao queixo. Seus olhos estavam abertos, opacos, olhando para o nada. Não o teto, não ela, não a chuva escorrendo pela janela, apenas o vazio. Judy ficou parada por um momento. Ela tinha 24 anos, era loira e tinha pouco mais de 1,50 metros de altura. Sua vida era muito diferente de quartos de hospital estéreis e pacientes silenciosos. Menos de 2 anos atrás, ela cantava em lounges esfumaçados e bares de jazz, sua voz ecoando entre o tilintar de copos e conversas murmuradas. Agora, trabalhava em turnos noturnos como cuidadora, com sua música guardada como um brinquedo de infância com o qual não tinha mais tempo para brincar. Ela deu um passo para o lado da cama e estendeu a mão gentilmente, pousando-a sobre a do Sr. Raymond. Sua pele estava fria. Você provavelmente não consegue me ouvir, sussurrou ela, com a voz trêmula. Mas eu costumava cantar. Meu pai dizia que ajudava as pessoas a se sentirem menos solitárias. Ela fez uma pausa, seus olhos examinando seu rosto imóvel. Os monitores apitavam constantemente atrás dela, despreocupados. Sem pensar, ela se sentou em uma cadeira ao lado da cama, inclinou-se ligeiramente para frente, após respirar fundo, começou a cantar. Sorria, mesmo que seu coração esteja doendo. Sorria, mesmo que esteja partido. Sua voz era suave, trêmula, mas calorosa. As palavras flutuavam suavemente no silêncio, preenchendo os cantos do quarto. Ela continuou cantando, sua voz ficando mais firme a cada nota, mesmo com lágrimas ardendo nos cantos dos olhos. Do lado de fora do quarto, alguém parou. Logan Raymond, com seus 30 e poucos anos, estava paralisado logo depois da porta. Ele havia retornado ao hospital depois do expediente, fora do radar, como sempre. A equipe sabia quem ele era, rico, poderoso, intocável, filho do grande Henry Raymond, mas também sabiam que não se devia esperar calor humano dele. Logan manteve distância. Pagou as contas, assinou as autorizações e evitou o resto. Ele não pretendia vir tão tarde. Ele só passava para deixar papéis, talvez dar uma espiada, como às vezes fazia. Nunca por muito tempo, nunca para dentro. Mas, naquela noite, algo o fez parar. Uma voz, não alta, não chamativa, mas dolorosamente bela em sua crueza. Ele se aproximou apenas o suficiente para espiar pela estreita fresta entre a porta e o batente. Seus olhos a encontraram, uma garota com cabelos da cor do trigo de verão, cantando para seu pai inconsciente como se ele importasse, como se ainda estivesse ali, ainda alguém para quem valesse a pena cantar. Logan engoliu em seco. Seu pai já fora músico, um violinista de fama discreta e disciplina intransigente. Sua casa sempre fora repleta de som, mas nem sempre de calor. Depois que sua mãe morreu, Logan e seu pai se separaram, o silêncio mútuo se tornando seu acordo tácito. Agora, essa garota, uma estranha, estava fazendo o que Logan nunca ousou, alcançando-o. Judy continuou a música, sem perceber o homem que a observava do corredor. Você descobrirá que a vida ainda vale a pena. Se você apenas sorrir. Ela deixou a última nota pairar, de olhos fechados, e então expirou lentamente. O silêncio voltou a se aprofundar de alguma forma depois que a música terminou. Ela olhou para o rosto do Sr. Raymond. Nada. Ainda vazio, ainda silencioso. Ela apertou a mão dele gentilmente, ofereceu-lhe um pequeno sorriso e ficou do lado de fora.
Logan deu um passo para trás, misturando-se às sombras assim que a porta se abriu. Jude não o viu enquanto virava pelo corredor, seus sapatos farfalhando sobre o piso de ladrilho. Ele ficou ali por mais um minuto antes de finalmente entrar no quarto. Seu pai não se moveu, nem um piscar de olhos, nem uma respiração fora do lugar, e, ainda assim, o ar parecia diferente. Mais quente. Mais leve. Logan sentou-se na mesma cadeira que Jude acabará de deixar e encarou o homem que ele passará a maior parte da vida incompreendendo. Eu não sei quem ela é, ele murmurou. Mas ela viu algo em você que eu parei de tentar ver há muito tempo. A chuva batia suavemente nas janelas, como se acompanhasse o ritmo de uma música que ainda não havia terminado. E, pela primeira vez em anos, Logan ficou. Antes dos quartos de hospital e dos turnos noturnos, Jude vivia para a música. Aos 21 anos, sua voz se tornará um som familiar nos lounges de 10 escondidos em cantos esquecidos da cidade. Ela cantava com um calor que permanecia no ar por muito tempo após a nota final, uma voz que conseguia silenciar uma sala sem esforço. Seu lugar habitual era uma boate mal iluminada chamada Velvet Moon, onde os frequentadores chegavam cedo apenas para se sentar mais perto do palco. Ela nunca buscou a fama. Jude apenas queria cantar músicas que significassem alguma coisa. E, por um tempo, isso foi o suficiente. Então veio Darren. Ele era charmoso, mais velho, e conhecia o negócio, ou assim ele disse. Ele se tornou seu empresário, seu namorado, tudo para ela. Prometeu a ela reservas, gravações demo, um futuro. Ela acreditou nele até a noite em que ele desapareceu. Voltou para casa e encontrou um apartamento vazio. Sem mala, sem bilhete, apenas sua conta bancária zerada e seu violão desaparecido. Tudo o que ela havia economizado se foi. Seu mundo desabou em silêncio. Sem mais música, sem mais palco, apenas perguntas e aluguel atrasado. Ela desapareceu de cena como uma melodia sem solução. Cuidar nunca foi o plano. Começou como uma tentativa desesperada de sobreviver. Uma vizinha trabalhava em uma agência de empregos e conseguiu seu primeiro emprego em uma ala de cuidados paliativos. Uma semana se transformou em 2, depois meses. Ela não falava sobre seu passado, e ninguém perguntava. De uniforme hospitalar e rabo de cavalo, ela era apenas mais uma garota quieta fazendo o trabalho duro que ninguém mais queria. Ela nunca cantou, até o Sr. Raymond. Algo no jeito como ele estava deitado ali, silencioso e sozinho, a lembrava de seu pai. Ele havia falecido em um quarto de hospital igual a este, luzes fluorescentes, cheiros de antisséptico e o bip constante de um monitor cardíaco. Ela não chegou a tempo de se despedir. Essa lembrança nunca a abandonou. Então, quando viu o Sr. Raymond pela primeira vez, algo se agitou dentro dela. Ele parecia tão distante, tão longe dali, como alguém à deriva no mar. E, sem pensar, ela cantou, sorria, embora seu coração esteja doendo. Não era uma apresentação. Não era ensaiado. Sua voz era suave, incerta, mas cada nota puxava algo mais profundo de sua alma. Não para aplausos, não para aprovação, apenas para ele. Ela cantou como se estendesse a mão através de um vazio escuro e silencioso, esperando que, onde quer que ele estivesse, pudesse ouvi-la. Quando a música terminou, ela não esperava uma reação. E não obteve nenhuma. Mas, pela primeira vez em anos, sentiu que sua voz importava novamente. Retornou às suas rondas, mais silenciosa do que antes, mas com uma estranha leveza no peito. Não conseguia explicar, apenas que, de alguma forma, cântara não para ser ouvida, mas para estar presente. Para oferecer algo belo a um espaço que havia esquecido a beleza. E isso bastava. O que Jude não sabia era que outra pessoa ouvirá. Alguém que não apenas ouvirá, mas que jamais esqueceria. Logan Raymond tinha 33 anos e, no papel, tinha tudo. Tinha tudo, a posição de gerente geral de uma empresa de tecnologia em rápido crescimento, uma cobertura com vista para o horizonte, ternos sob medida e uma agenda com meses de antecedência. Ele era o tipo de homem que falava por tópicos, fechava negócios com um aperto de mão e nunca chorava, nem mesmo no funeral da mãe.
Construíra muros tão altos que até ele se esquecia do que tentava manter longe. Enquanto crescia, o mundo de Logan fora repleto de música, mas não de calor. Seu pai, Henry Raymond, era um violinista famoso que viajava por continentes. Enquanto outras crianças iam ao treino de futebol com os pais, Logan ficava sozinho em casa, com partituras e perguntas sem respostas. Sua mãe tentou preencher a lacuna. Ela cantava para ele, ensinava-o a cantarolar canções de ninar que seu pai havia composto e sussurrava: "Ele te ama, só não sabe como demonstrar." Mas, quando ela morreu repentinamente de um derrame, Logan tinha apenas 12 anos, e qualquer fio que conectasse pai e filho se rompeu. Henry voltou de uma turnê pela Europa com 2 dias de atraso para o funeral. Logan nunca o perdoou. Com o passar dos anos, eles se falavam cada vez menos, até que o silêncio se tornou a única coisa que compartilhavam. Quando Henry desmaiou de um derrame, há quase um ano, Logan cuidou de tudo: o hospital particular, a papelada, a unidade de saúde de alto padrão. Mas ele nunca entrou no quarto. Nenhuma vez. Disse a si mesmo que era porque não havia mais nada a dizer. Mas então, naquela noite, ao passar pelo quarto 208, ele ouviu aquela voz. Ele não conhecia a garota, apenas vislumbrou cabelos loiros e feições suaves através da porta entreaberta. Mas a voz dela o cortou. Não porque fosse bonita, mas porque era familiar. Ela estava cantando Smile, a música favorita de sua mãe. Aquela que ela costumava cantarolar quando Logan não conseguia dormir. Aquela que Henry costumava tocar no violino apenas uma vez, anos atrás, na noite anterior à sua última turnê. Logan não ouvia aquela música há mais de 2 décadas. Mas agora, ouvindo-a no escuro, cantada com tanto cuidado e serenidade para um homem que não falava há meses, algo se soltou dentro dele. Ele ficou no corredor muito depois de a música ter terminado, olhando para a porta que havia evitado por quase um ano. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Na noite seguinte, ele retornou. Ainda não entrou, mas ficou lá novamente, com as mãos nos bolsos do casaco, ouvindo a garota, Judy, como ele descobriria mais tarde, cantarolar baixinho, sem se dar conta da plateia. E, pela primeira vez em 10 anos, Logan se permitiu sentir dor, culpa, e a menor faísca de algo que ele havia enterrado há muito tempo, a esperança de que talvez nem tudo entre ele e seu pai estivesse perdido. Na noite seguinte, ele trouxe uma cadeira de... Pelo corredor, ele sentou-se do lado de fora da porta. Não disse uma palavra. Apenas ouviu a voz, o silêncio, as batidas do seu próprio coração. E, quando Judy cantou Smile novamente, Logan fechou os olhos. Ele quase conseguia ouvir o violino, quase ouvir a risada da mãe, quase sentir algo descongelando dentro do espaço congelado que ele um dia chamou de coração. E, pela primeira vez em sua vida adulta, Logan ficou. Durante a semana seguinte, Logan veio à instituição todas as noites, pouco antes das 21 horas. Ele nunca entrou no quarto 208. Em vez disso, ficou a poucos metros da porta, encostado na parede, braços cruzados, olhos fechados, ouvindo. Em sua primeira noite, Logan veio. A cada noite, Judy cantava algo diferente, estándares suaves de jazz, baladas antigas, às vezes apenas cantarolando uma canção de ninar que ele não conseguia nomear, mas que, de alguma forma, se lembrava. Sua voz nunca era alta, nunca era polida como uma apresentação. Era crua, quente e silenciosamente dolorosa. Lembrava-lhe a chuva batendo nas janelas, o crepitar da lareira, o lar, não a mansão em que cresceu, mas o lar que desejava que tivesse existido. Ela nunca o viu, ou assim ele pensava. Certa noite, Logan chegou mais tarde do que o habitual. Ele entrou no corredor no momento em que Judy colocava um cobertor sobre o Sr. Raymond e sussurrava boa noite. Quando ela se virou, parou abruptamente. Ambos congelaram. Ele estava no meio do caminho, flagrado em flagrante. Ela piscou, assustada. Desculpe, disse Judy rapidamente, com a voz embargada. Eu não queria. Eu estava cantando muito alto? Logan balançou a cabeça. Agora não estava. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha, visivelmente nervosa.
Já passou do horário de visitas. Normalmente, não canto tão tarde. Ele olhou para ela por um longo momento e então falou suavemente. Não pare. Ela inclinou a cabeça, confusa. Não pare de cantar? Disse ela. Sua voz, disse ele. Ela o traz de volta. Os olhos de Jude se suavizaram, seu nervosismo se acalmou um pouco. Não tenho certeza de que ele me ouve. Ele fala, respondeu Logan. Acho que talvez ele faça mais do que qualquer um de nós imagina. Houve uma pausa. Eu vi você aqui, acrescentou ela cautelosamente. Na maioria das noites, do lado de fora da porta. Logan deu um meio sorriso. Sou eu, o cara que fica à espreita e nunca diz nada. Ela riu baixinho. A propósito, sou Jude. Eu sei, disse ele, e imediatamente pareceu apologético. Quer dizer, elas conversam, as enfermeiras. Claro que conversam, disse ele, divertido. E você é, Jude, ele assentiu. Prazer em conhecê-la oficialmente. Eles ficaram ali no corredor por um momento a mais do que qualquer um esperava. O zumbido das máquinas no corredor preencheu o silêncio. Você costumava cantar profissionalmente, não é? Logan perguntou de repente. Jude piscou surpresa. Como você adivinhou? Sua voz, disse ele simplesmente. Ela hesitou. Eu fiz isso há alguns anos atrás. Bares, casas noturnas, pequenos palcos. Por que você parou? Ela olhou para baixo. Vida, traição, contas, o de sempre. Ele não a pressionou. Em vez disso, olhou para a porta do pai. Ele tocava violino, disse Logan profissionalmente. Viajava muito. Eu não entendia isso quando era criança. Achava que ele se importava mais com música do que comigo. Jude não disse nada, deixando falar. Depois que minha mãe morreu, continuou ele, nunca conversamos muito. Construí uma vida sem ele. Mais fácil assim. Ela sentiu lentamente. Mas você está aqui agora. Eu não estava. Não até você cantar. Jude prendeu a respiração. Havia algo desarmante em sua honestidade, suave, sem vergonha ou atuação. Quero tentar algo, disse Logan. Algo maluco. Jude ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Quero que você me ensine uma música, algo antigo. Uma daquelas que você canta para ele. Quero cantar para o meu pai só uma vez. Ela o encarou, surpresa. Você quer que eu te ensine a cantar? Por que não? Perguntou ele com um sorriso. Você já despertou algo nele. Talvez, se ele ouvir de mim, talvez se lembre. Jude o encarou por um longo instante e depois sorriu lentamente. Tudo bem, mas estou avisando. Sou durona. Acho que consigo lidar com isso. Eles ficaram ali sorrindo como duas pessoas que, sem saber, se circularam por tempo demais, finalmente se encontrando no meio. Naquela noite, eles se sentaram na pequena sala dos funcionários, Jude cantarolando os primeiros compassos de Kiss Smile novamente, decompondo a letra. Logan o seguiu desajeitadamente, desafinado no início, depois melhor. A cada nota, algo não dito começava a se consertar. E, pela primeira vez em anos, Logan Raymond não sentia como se estivesse apenas visitando o pai. Sentia como se estivesse voltando para ele, uma nota de cada vez. Jude não esperava que as aulas de canto se tornassem um ritual. No entanto, todas as terças e quintas-feiras à noite, após o término do seu turno, Logan aparecia, às vezes um pouco mais cedo, sempre um pouco nervoso, e eles se encontravam na sala comum da unidade de saúde, onde as paredes estavam forradas de livros empoeirados e o piano no canto não era afinado há anos. Eles se sentavam lado a lado no sofá gasto. Ela cantarolava alguns compassos, ele repetia-os, muitas vezes desafinados, às vezes irremediavelmente fora do ritmo. Mas ele tentou. Deus, ele tentou. E Jude, para sua própria surpresa, amou cada minuto disso. A primeira música deles foi The Smile. Depois veio um River, What a Wonderful.
Mundo cheio e inesquecível. Logan se atrapalhou com a letra, murmurou versos e, às vezes, riu tanto que teve que recomeçar. Mas sua voz ficava mais forte a cada tentativa. Nunca perfeita, mas honesta e profundamente humana. Jude o instruiu com carinho, ocasionalmente batendo em seu braço para ajustar sua respiração. Inclinava seu queixo com 2 dedos para que ele parasse de se curvar. Você canta com o peito, não com a garganta, dizia ela, demonstrando com facilidade. Você faz parecer fácil demais, respondia ele, observando-a com algo parecido com admiração. Em algum lugar entre a harmonia e o riso, algo mais profundo começou a se formar. Algo suave, algo tranquilo, como uma música que nenhum dos dois havia cantado ainda, mas que ambos conheciam instintivamente. Logan começou a trazer o jantar, feito em casa, canja de galinha uma noite, lasanha na outra e, uma vez, uma tentativa do seu risoto de abóbora favorito. Como você sabia que eu adorava isso? Perguntou ela, com os olhos arregalados. Você mencionou isso uma vez na máquina de venda automática, 3 semanas atrás, ela piscou. Você se lembra disso? Eu me lembro de tudo que você diz, ele respondeu sem hesitar. Jude sentiu algo mudar em seu peito. Algo quente e perigoso. Entre as sessões, Logan começou a ajudá-la com pequenas tarefas, tirando sacos de roupa pesados, trocando bebedouros, até mesmo esfregando uma mancha teimosa no chão do lado de fora de sua ala designada. Cada gesto era silencioso, prático e profundamente pensativo. Ela o provocava. Você sabe que é o herdeiro de um império, certo? Você não precisa esfregar o chão. Ele deu de ombros. Talvez eu queira conquistar algo melhor. Certa noite, após um ensaio particularmente longo, Logan apareceu carregando uma caixa grande e de formato estranho. O que é isso? Perguntou ela, erguendo uma sobrancelha. Ele a pousou com cuidado e abriu a tampa. Dentro, aninhado em veludo, havia um microfone vintage restaurado, prateado, reluzente, com uma grade larga e suporte curvo. Jude engasgou. Eu vi você parar em frente a um como este uma vez, disse ele. Quando passamos por aquele antiquário no centro. Você tocou no vidro. Não disse uma palavra. Ela passou os dedos sobre ele com reverência. Só mencionei isso uma vez. Ele sorriu. Já foi o suficiente. Jude engoliu em seco, com a garganta apertada. Logan, eu não posso aceitar isso. Você já aceitou, disse ele gentilmente. Além disso, eu não comprei só para você. Ela olhou para cima, confusa. Comprei para nós, acrescentou ele. Para cantarmos juntos. Na tarde seguinte, Jude organizou uma pequena apresentação na sala comum da unidade de saúde. Apenas um concerto casual para os residentes, uma ideia que ela sempre quis experimentar, mas nunca teve coragem. Logan insistiu em participar. Eles ficaram juntos em frente a um semicírculo de cadeiras de rodas e andadores, um novo microfone posicionado entre eles. Jude usava um vestido azul marinho simples, com o cabelo solto pela primeira vez. Logan tinha um violão pendurado sobre um ombro e uma folha com a letra da música dobrada no bolso de trás. Eles começaram com Você é meu raio de sol. A multidão aplaudiu suavemente, sorrisos florescendo como a primavera após um longo inverno. A voz de Jude alteceu, mas foi a harmonia constante de Logan, crua, imperfeita, mas sincera, que roubou o momento. Eles cantaram Can't Help Falling in Love e, então, a pedido, voltaram para Smile. Quando a nota final desapareceu, os aplausos foram suaves, mas cheios de emoção. Alguns dos pacientes mais velhos enxugaram as lágrimas dos olhos. Uma mulher se inclinou em direção à vizinha e sussurrou. Aquele rapaz está apaixonado por ela. Jude se virou para Logan, com as bochechas coradas. Ele a olhou com algo que nunca havia demonstrado a ninguém, nem mesmo ao pai. Sabe, disse ele, com a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse, sua voz não chegou apenas ao meu pai. Ela encontrou o olhar dele, sem fôlego. Chegou a mim também, continuou ele. Está curando algo que eu não sabia que estava quebrado. Ela não falou. Não precisava.
Simplesmente estendeu a mão para ele. E, naquele momento sagrado e silencioso, sob o brilho suave das luzes fluorescentes, em uma sala cheia de pessoas esquecidas e canções antigas, algo novo começou. Não uma apresentação, não um romance escrito em grandes gestos, mas uma conexão tão real, tão merecida, que cantou mais alto do que qualquer aplauso jamais poderia. A notícia chegou de repente, como uma batida na porta que você nunca queria atender. Logan havia recebido uma oferta de um cargo executivo de longo prazo no exterior, na Suíça, de todos os lugares, liderando uma fusão ambiciosa que exigiria pelo menos 3 anos de sua vida, possivelmente mais. Era o tipo de oportunidade para a qual as pessoas constroem carreiras, o tipo de oferta que ninguém em seu mundo jamais recusaria. Mas Judy não fazia parte desse mundo. Quando ele lhe contou, ela sorriu suavemente, tentando parecer orgulhosa. Isso é incrível, Logan. Você merece. Ele estudou o rosto dela em busca de algo. Decepção, tristeza, até raiva. Mas ela não lhe mostrou nada. Apenas gentileza. Eu ainda não disse sim, ele ofereceu. Ela olhou para baixo, dobrando um guardanapo nas mãos, para a pequena cafeteria onde sempre se encontravam depois do seu turno. Você deveria, disse ela. É o seu sonho. Ele hesitou. E nós? Judy deu um sorriso suave e agridoce. Sempre tivemos tempo emprestado, não é? Queria discutir, queria dizer não. Foram mais do que um breve momento. Mas a voz dela era tão calma, tão segura que o silenciou. No dia seguinte, Logan fez as malas. Deixou a maioria dos seus pertences no depósito, levou apenas o essencial e marcou um último horário para si mesmo, uma última visita à unidade de saúde antes do voo. Era tarde da noite quando ele chegou. Os corredores estavam silenciosos, mal iluminados, enfermeiras movendo-se suavemente entre os quartos. Ele não perguntou por Judy. Não queria que ela ouvisse assim, dilacerado, dolorido, inseguro de tudo, exceto do som da voz dela ecoando em sua mente. Ele entrou no quarto 208. Seu pai jazia como sempre, imóvel, de olhos fechados. Os monitores apitavam constantemente ao lado dele, seu ritmo era o único som no quarto. Logan puxou uma cadeira para mais perto e sentou-se. Enfiou a mão no casaco e tirou uma folha dobrada com a letra da música, aquela em que Judy havia rabiscado notas durante as aulas. Aquele que ela disse uma vez, você vai conseguir um dia perfeito. Não com o seu tom, mas com o seu coração. Ele respirou fundo e começou. Sorria mesmo que seu coração esteja doendo. Sua voz falhou na segunda linha, mas ele continuou. Sorria mesmo que esteja se partindo. O quarto parecia diferente agora, pesado, cheio de memórias antigas demais para nomear. Ele cantou devagar, com cuidado, colocando tudo o que tinha nas palavras, não porque esperasse uma resposta, mas porque parecia a única coisa que ele poderia dar. Ao chegar à nota final, sua garganta apertou. Você descobrirá que a vida ainda vale a pena se apenas sorrir. Ele abaixou a cabeça, os olhos ardendo, os lábios tremendo. Não sei se você consegue me ouvir, sussurrou. Mas espero que isso tenha significado alguma coisa. Desculpe-me por ter demorado tanto. Seu pai não se moveu. Nenhum estremecimento, nenhuma piscada. Logan ficou sentado por mais um momento, depois se levantou, passando a mão na lateral da cama. Adeus, pai. Ele se virou e caminhou lentamente em direção à porta, com os ombros pesados com coisas que nunca conseguiu dizer. E assim que entrou no corredor atrás dele, dentro do quarto silencioso, os olhos de Henry Raymond se abriram. Eles piscaram lentamente para o teto, seus lábios se movendo, secos e frágeis. Logan, mas o corredor já estava vazio, e o filho por quem ele esperara tanto para chamar havia ido embora. Na manhã seguinte, tudo mudou. A enfermeira da noite foi a primeira a notar. Quando ela entrou no quarto 208 para verificar os sinais vitais, quase deixou cair sua prancheta. Os olhos de Henry Raymond estavam abertos, arregalados, alertas, acompanhando cada movimento seu. Ela chamou o médico responsável, que entrou correndo com uma equipe. Pressão arterial,
resposta pupilar, função motora, tudo mostrava sinais de retorno. Não consciência plena, não ainda, mas consciência. Um lampejo de luz no que antes era um quarto trancado. E então, claro como o dia, ele sussurrou uma palavra. Logan. Judy estava do outro lado do prédio quando ouviu. Ela correu pelos corredores, ainda de uniforme, as lágrimas já brotando antes de chegar ao quarto. Ela entrou bem a tempo de ver os olhos de Henry se voltarem para ela. Eles suavizaram. Ela caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão dele. Você voltou, ela respirou, com a voz trêmula. Você realmente voltou. Ele não falou, mas um sorriso tênue surgiu no canto dos lábios. Uma resposta, um milagre. Ela chorou baixinho, profundamente, com a mão pressionada contra a boca para não soluçar alto. Mais tarde, naquela manhã, ela saiu para o corredor, respirou fundo e ligou para Logan. Ele atendeu no segundo toque. Judy, sua voz estava trêmula. Logan, seu pai. Ele disse seu nome. Houve silêncio na linha. Eu não entendo, ele finalmente sussurrou. Ele está acordado, disse ela, mal acreditando. Ele está aqui. Ele perguntou por você. Logan não esperou mais. Ao cair da noite, ele estava de volta. Ele cancelou as reuniões, deixou o contrato sem assinar, disse ao conselho que tinha uma emergência familiar e desistiu de um acordo multimilionário sem pestanejar. Judy o encontrou no saguão. Ele parecia diferente, o rosto marcado pelo voo noturno, os olhos nublados de esperança e medo. Ela deu um passo à frente, sem saber o que dizer, mas ele a puxou para um abraço antes que ela pudesse falar, segurando-a como alguém se ancorando à única verdade que importava. Onde ele está? Perguntou ele. Ela o levou ao quarto 208. Henry estava sentado ligeiramente ereto, apoiado em travesseiros. Sua cabeça virou-se lentamente quando Logan entrou. Seus olhares se encontraram. Logan congelou. Nenhum dos dois falou por um momento. Não houve discursos ensaiados, nem grandes gestos, apenas uma longa pausa trêmula. Então Henry ergueu a mão trêmula. Logan atravessou o quarto em 3 passos e a pegou. Ele sentou na beira da cama, agarrando os dedos do pai como uma tábua de salvação. Estou aqui, pai, sussurrou. Estou aqui. Henry piscou lentamente, sua voz era pouco mais que um suspiro. Você cantou? Logan assentiu, com os olhos brilhando. Eu cantei. Ela me ensinou. O olhar do pai se voltou para Judy, que estava em pé no canto, silenciosa e chorosa. Obrigada, Henry disse com a voz rouca. Judy sorriu em meio às lágrimas. Mais tarde, depois que os médicos deixaram o quarto, Logan encontrou Judy sentada no pátio do jardim atrás. O prédio, com as mãos cruzadas no colo. Ele sentou-se ao lado dela, pegou seus dedos e os segurou com força. Você não o trouxe apenas de volta, disse ele suavemente. Você me trouxe de volta também. Ela se virou para ele, os olhos brilhando à luz fraca do jardim. Você trouxe meu pai para casa e trouxe meu coração para casa com ele. Judy encostou a cabeça em seu ombro. E, na quietude daquele momento, cercados por flores desabrochando e pelo zumbido silencioso da vida recomeçando, eles simplesmente se sentaram. 2 corações antes dispersos, agora retornavam. 1 ano depois, a música retornou aos corredores da unidade de saúde, não de um rádio ou sistema de alto-falantes, mas do coração do quarto 208. Henry Raymond, antes considerado perdido no silêncio, agora estava sentado no pátio em uma manhã fresca de primavera. Um violino balançava gentilmente sob seu queixo, seus dedos tremiam, não de medo ou fraqueza, mas de emoção avassaladora de segurar seu instrumento novamente. Judy sentou-se ao lado dele, com um suporte de partitura à sua frente, partituras esvoaçando ao vento. Logan estava por perto, afinando um velho violão com silenciosa concentração. O último ano havia mudado os 3. A recuperação de Henry havia sido lenta, mas constante. Fisioterapia, prática diária e o milagre silencioso da conexão humana o trouxeram de volta.
O suficiente para tocar novamente, o suficiente para sorrir, o suficiente para dizer eu te amo ao filho que um dia rejeitou. Logan havia se afastado de seu cargo no exterior, optando por trabalhar remotamente, prestando consultoria em projetos que lhe permitiam permanecer por perto. Ele ainda usava ternos, ainda atendia ligações. Mas seus dias não pertenciam mais às salas de reuniões. Pertenciam ao seu pai, a Judy, a algo real. E Judy? Judy havia começado a cantar novamente. Não em lounges enfumaçados ou bares ecoantes, mas em salas como esta para pessoas que precisavam de música. Não como ruído de fundo, mas como uma bomba. Ela começou a dar aulas de musicoterapia em meio período, cantarolando canções de ninar para pacientes com demência e redescobrindo a alma que um dia temeu ter perdido. Juntos, os três planejaram um pequeno concerto, um agradecimento à instituição, aos enfermeiros e residentes que assistiram à formação desta família improvável. A sala comum estava decorada com flores de papel, cartazes desenhados à mão e uma faixa que dizia, uma tarde de música e milagres. Os residentes entraram em cadeiras de rodas. Os funcionários tomaram seus lugares, e um silêncio suave tomou conta da sala quando Henry subiu ao palco improvisado, com o violino cuidadosamente aninhado nas mãos. Logan seguiu com seu violão. Judy estava ao microfone, usando um vestido branco simples, o cabelo solto em cachos. Eles abriram com um sorriso, a música que dera início a tudo. O arco de Henry se movia graciosamente, mais lento do que em seu auge, mais rico em emoção. A voz de Judy elevou-se, mais forte agora, temperada pelo tempo e pela cura. O dedilhar de Logan os manteve firmes, com os pés no chão, um batimento cardíaco tranquilo sob a melodia. Quando terminaram, a sala irrompeu em aplausos. Alguns residentes bateram palmas lentamente, outros enxugaram os olhos. Alguns sussurraram, isso foi lindo, repetidas vezes. Mas a apresentação não havia terminado. Judy fez uma pequena reverência e se virou para se afastar do microfone. Logan a interrompeu gentilmente. Fique, sussurrou. Ele largou o violão e tirou algo do bolso do paletó, uma pequena caixa de veludo. A multidão se aquietou, as respirações presas. Judy congelou, os olhos arregalados. Ele se ajoelhou. Eu não tinha certeza do que era amor, disse ele, com a voz levemente trêmula, mas firme. Não até que eu ouvi na sua voz. No jeito como você cantou para o meu pai. No modo como você o trouxe de volta à vida. Ele abriu a caixa. Dentro havia um simples anel de ouro com uma única safira. Você não usa armadura, continuou ele. Você usa luz, de alguma forma, iluminou os cantos mais escuros da minha vida. Lágrimas rolaram pelo rosto de Judy enquanto ela levava a mão à boca. Não preciso de um palco, de holofotes ou de um plano perfeito. Só preciso de você. Ele olhou para cima, com os olhos cheios de algo sagrado. Quer se casar comigo? A sala explodiu em suspiros suaves e aplausos silenciosos. Judy riu em meio às lágrimas, concordando. Sim, claro. Sim. Logan deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e a puxou para um abraço gentil. De sua cadeira próxima, Henry se levantou, não com facilidade, mas com determinação. Uma enfermeira se levantou para ajudá-lo, mas ele acenou para ela. Passo a passo, ele cruzou a sala até eles. Estendeu a mão, pegou a mão de Judy em uma das suas, a de Logan na outra, e então começou a chorar baixinho. Os aplausos que se seguiram foram estrondosos, não por causa da apresentação ou mesmo do pedido de casamento, mas porque cada alma naquela sala entendeu o que acabará de acontecer. Cura, amor, lar. Logan voltou para o microfone, pigarreou e disse. Se me derem mais um minuto. A sala ficou em silêncio novamente. Ela não sabia, ele começou, que, quando cantava para meu pai, não estava cantando apenas para ele. Ela estava escrevendo uma nova música, uma para mim, uma que eu nem sabia que precisava. Ele olhou para Judy, com a voz carregada de emoção. Ela me devolveu meu pai. E, ao fazer isso, ela me devolveu a mim mesmo. Ele fez uma pausa e sorriu. Eu costumava pensar que não era feito para o amor,
aquele lar não era algo que se conquistava, comprava ou fingia. Agora sei que é algo que se encontra. Ele estendeu a mão para Judy novamente, e eu encontrei a minha nela. A sala se pôs de pé. Na multidão, uma moradora enxugou os olhos e sussurrou. Esse é o tipo de amor que não se vê nos filmes. Mas talvez, apenas talvez, seja o tipo que se tem na vida real. Para Judy, Logan e Henry Raymond, foi apenas o começo da maior canção que eles escreveriam juntos. Se esta história tocou seu coração, esperamos que você carregue sua melodia com você, assim como Logan carregou a voz de Judy para os cantos silenciosos de sua vida. Na Soulstirring Stories, acreditamos no poder silencioso do amor, da cura e das segundas chances. Histórias como esta nos lembram que, às vezes, os menores atos, uma canção, um toque, um nome sussurrado, podem mudar tudo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história que possa tocar sua alma e aquecer seu coração. Obrigada por estar aqui. E lembre-se, lar não é um lugar. É alguém que canta seu nome de volta quando você esquece a letra.